Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um devocional da família do mês de maio. E nesses próximos dias aí, nós queremos colocar os nossos olhos na carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta muito rica, que fala muito sobre relacionamento. E, inclusive, uma das figuras que Paulo vai usar sobre a relação que deve existir Deus e os homens, quando os homens testemunham essa relação com Deus no meio da família, né? Então, Paulo vai falar um pouquinho sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel do filho, e eu queria, nos próximos dias, meditar com vocês nesses textos, tá bom? Mas hoje, para a introdução, eu queria falar com uma abordagem mais para toda a família, que é no capítulo 5, quando começa essa parte que Paulo vai dar várias orientações à igreja, e depois ele vai culminar ali com as orientações para a família, né, no início do capítulo 6. Então eu queria falar hoje para vocês a respeito de uma ordem que Deus dá a nós, que nós deveríamos desejar andar nessa ordem, nos esforçar e contar, claro, com a ação do Espírito Santo em nós, contar com a ação da palavra de Deus em nós, para que a gente possa viver isso que esse texto aqui nos pede. Vou ler para vocês o capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu queria falar um pouco sobre essa realidade, esse chamado de Deus para as nossas vidas, né? Sermos imitadores de Deus. Você já parou para pensar numa casa onde vivam marido, esposa, filhos, e que todos eles têm um propósito, e o propósito deles todos é imitar a Deus? Então, olha que coisa boa quando a palavra de Deus começa a orientar, né? Por que que lá no capítulo 6 ele vai dar algumas orientações bem básicas, bem cirúrgicas para o papel do homem, para o papel da mulher, para o papel dos filhos, para a relação dos pais e filhos, dos filhos e pais? Porque aqui no capítulo 5 ele já dá essa introdução, que Deus espera que os seus filhos andem neste mundo imitando a Deus. Aí você pode falar assim, mas como que eu vou imitar a Deus? Né? Então temos que ir lá para João, capítulo 14, e olhar ali a conversa de Jesus com Filipe. Quando Jesus está falando sobre o Pai, aí Filipe fala assim, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde para Filipe, eu estou com você há tanto tempo, você quer que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, como é que a gente pode ser imitador de Deus? A gente tem tudo para ser imitador de Deus se a gente compreender que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia sendo a palavra de Deus, a gente pode olhar para ela e ver como Cristo viveu, como Cristo esteve entre nós, quais foram as suas ações, né? Quais são as suas leis, qual é a sua ética. Então, tudo isso, olhando para Jesus, nós podemos cumprir o propósito de Deus, que é sermos imitadores de Deus, sermos imitadores de Cristo Jesus. Como Cristo andou, convém que a gente ande. E aí a gente tem que olhar, então, dentro da palavra de Deus e entender que isso é um chamado para nós. Se você é cristão, Deus não chamou você para ficar indo na igreja só. A igreja é um momento muito importante da vida espiritual, da vida cristã. É onde a gente celebra Deus, é onde a gente ouve a palavra de Deus, é onde a gente é instruído por Deus como corpo, é onde a gente mantém comunhão com os irmãos. É excelente, é onde a gente espelha a glória de Deus, é onde a gente promove o reino de Deus. Então a igreja é essencial, mas a igreja não é tudo, não é? Aqui o propósito de Cristo falar para nós é que o cristianismo vai além de você estar indo na igreja. O cristianismo é você entender que agora a sua vida tem um propósito definido e o seu propósito é ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 2 vai trazer para nós ali algumas características de como isso pode acontecer, né? Como é que é ser imitador de Deus. Então, o versículo 2 diz, vivam em amor, como também Cristo nos amou. Então esse é o propósito que Deus quer na família. Uma família que vive imitando a Jesus, sabendo que o propósito maior de Jesus foi viver em amor. E se Jesus nos chamou para viver de acordo com como ele viveu, se essa ordem aqui do apóstolo Paulo é para viver como Cristo viveu, então eu também preciso viver em amor. E esse amor, ele precisa estar num primeiro momento dentro da minha casa. O marido ama a esposa ama o marido, os pais amam os filhos amam os pais, um irmão ama o outro. Então essa expressão aqui é vivam em amor, como Cristo amou a tal ponto de que ele dá um exemplo, né? De que ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, como é que está o teu nível de amor dentro da sua casa? Um amor como esse de Cristo, um amor sacrificial, um amor que você entende que você
precisa demonstrar, não por obrigação, mas porque você quer obedecer à ordem de Deus e ser como Deus, né? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu quero ser imitador de Deus. E qual é o caminho? Então o caminho é andar como Jesus andou. Como é que Jesus andou? Ele amou a tal ponto que ele se sacrificou. Então Deus quer que eu, dentro da minha casa, seja um pai que tenha um amor sacrificial pelos meus filhos. Deus quer que eu, dentro da minha casa, seja um marido que tenha um amor sacrificial por minha esposa. Deus quer que a esposa, dentro da sua casa, tenha um amor sacrificial pelo seu marido. Deus quer que a esposa, dentro da casa, a mãe, né, na verdade, dentro da casa, tenha um amor sacrificial pelos seus filhos. Deus quer que os filhos, dentro de casa, tenham um amor sacrificial pelos seus pais, pelos seus irmãos. Então, a lei que coordena o lar deve ser o amor sacrificial. E aí nós vamos ver como isso é importante, esse amor sacrificial é importante quando chega na hora de Paulo escrever sobre os papéis de cada um dentro do casamento. Como que o marido deve se comportar dentro do casamento, como a mulher se comporta, como os pais e os filhos devem viver como imitadores de Deus dentro do relacionamento de casa. Então, o meu desafio para você nesta manhã, olhe para esse texto e pergunte: eu estou amando a minha família como devo amar? Eu tenho um amor sacrificial por meu cônjuge? Eu tenho um amor sacrificial por minhas filhas? Eu tenho um amor sacrificial pelos meus pais? Se você é filho, está na casa dos seus pais, como é que está o seu coração diante disso? Né? Um marido que ama sacrificialmente a sua esposa tem algumas características que a esposa pode ver: de cuidado, de amor, de zelo, de fidelidade, de tantas outras coisas. Assim também a mulher que ama o marido vai perceber. Assim também os pais que amam os filhos vão perceber. E assim também os filhos que amam os pais vão perceber. Como é que está a sua relação de amor dentro do seu lar? Pense sobre isso. Amar sacrificialmente é um chamado de Deus para nós, porque isso demonstra que nós somos imitadores de Deus. E deve começar aí dentro da sua casa, nas relações marido-mulher, nas relações pais-filhos, filhos-pais, irmãos com irmãos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Senhor, é difícil essa ordem de ser imitador de Deus. Somos falhos, pecadores, e muitas vezes a gente não consegue imitar o Senhor. Mas sabemos que pela graça, por meio do Teu Espírito em nós e por meio da Tua Palavra que nos limpa dia a dia, nós podemos nos aproximar daquilo que o Senhor deseja. Oro por mim, por aqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor crie em nós um coração capaz de amar sacrificialmente os outros que estão ao nosso redor, principalmente os da nossa casa. Faz isso com os maridos, com as esposas, pais, mães, filhos, que isso redunde em glória ao Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e nos vemos na próxima, com a graça de Deus. Abraço.